começar o nosso cesto de Papai Noel, eu fiz aqui já uma base em pontos altos na cor vermelha. Eu fiz com 3 carreiras, tá? Você vai também fazer aí a sua base usando o ponto que você quiser, no tamanho que você quiser, mas eu indico que fique aqui de 18 a 20 centímetros mais ou menos, tá bom? Mais ou menos o tamanho da mão aberta aqui assim, para que dê certo o desenho que a gente vai fazer. Mas você pode utilizar uma base de ponto baixo centrado, de ponto baixo, da forma que você achar melhor, tá certo? Eu vou pegar, então, agora aqui a minha cor branca. Vou vir aqui em qualquer ponto baixíssimo que a gente fez aqui do acabamento, nas 2 alcinhas. Pego aqui, deixando uma pontinha. E vou dar aqui uma laçadinha. Vou vir agora aqui com uma agulha menor e vou pegar a cor que eu escolhi para ser a cor da pele do meu Papai Noel. Nesse caso aqui é uma cor de areia, claro. Foi o mais próximo que eu encontrei. E vou vir aqui, ó, nessa alcinha de trás e vou passar o meu fio para cá, deixando uma pontinha. Uns 4 ou 5 dedinhos. Ajusta aqui o pontinho que a gente fez com a cor branca. E vou conduzir tanto o fio areia quanto o fio branco aqui pelos próximos pontinhos que eu for fazer na base. Então, eu vou aqui colocar minha agulha por baixo das 2 alcinhas do ponto baixíssimo vermelho, por baixo do fio branco e do fio areia, e vou buscar o meu fio branco, trazendo aqui pra cima, esticando e fazendo meu ponto baixo. E eu vou fazer a carreira inteira dessa forma, conduzindo o meu fio areia, tá? Todos os pontos dessa carreira serão na cor branca, porém, para que a gente não tenha diferença na espessura da parede do nosso cesto, conforme a gente for subindo, a gente já vai começar a conduzir esse fio, tá certo? Então, olha só, eu seguro o branco aqui da maneira que eu tô acostumada a segurar, e o areia eu deixo ele próximo aqui, ó, do cesto. Na hora que eu tô colocando a minha agulha aqui, ó, eu já passo por baixo tanto do ponto que eu quero pegar, tanto do fio que eu quero conduzir. E vou fazendo aqui, ó, os meus pontinhos, tá vendo? O fio areia, ele vai ficando escondidinho aqui por dentro do fio branco, tá vendo? Que ele começa aqui, tá escondidinho aqui atrás, ó. Eu posso até puxar um pouquinho pra diminuir essa ponta. Olha só. E eu vou conduzir por toda essa carreira o meu fio areia, pegando aqui só o branco, para fazer essa carreira inteirinha de pontos baixos na cor branca, tá certo? Terminei aqui a minha carreira de pontinhos brancos, ó, vai ajustando aqui o seu cesto, tá? Vou puxar aqui só para não perder. Eu vou pegar, então, essa pontinha do bege e vou vir aqui escondendo por alguns pontinhos do branco, tá? Não precisa ser até o final, pode ser 2 ou 3 pontinhos, então eu só tô vindo aqui, ó, por baixo do branco e puxando essa pontinha e vou cortar. Escondi aqui a pontinha do meu fio areia. Vou puxar agora essa parte aqui do branco. Venho com a minha agulha de trás pra frente aqui nas 2 alcinhas do primeiro ponto e vou passar essa alça lá pra trás. Agora, eu abro ela aqui assim, ó, e passo a minha peça por dentro. Puxo o branco para diminuir o tamanho dela de volta, e o bege vai ficar enroscadinho aqui no meio também, tá? Então, vai ajustando aqui o tamanho, os fios para não ficar embolado. Olha só, ficou dessa forma. E eu vou fazer mais uma carreira de pontos brancos, tá? Conduzindo o fio areia, ponto baixo centrado. Então, eu venho aqui no pontinho de baixo, tá? Coloco minha agulha e, de preferência, tenta colocar por baixo do fio que você conduziu, tá vendo que ele tá escondidinho aqui no meio? Olha só. Se você colocar por baixo, na hora que você puxar o fio branco, ele vai passar por cima e ele vai ficar ainda mais escondidinho, tá vendo? Se você passar por cima, olha só, pode ser que o fio bege fique aparecendo aqui no meio. Então, é interessante você passar por baixo do fio que você tá conduzindo. E eu vou fazer aqui uma carreira inteirinha de ponto baixo centrado na cor branca. Então, eu venho aqui no meio do Vzinho do ponto,
por baixo do fio que eu conduzi, ver se saiu no Vzinho lá atrás. Pego aqui o meu fio branco e vou segurando o fio bege aqui, ó, próximo do cesto. Puxo o meu fio branco, estico e fecho o meu ponto. E assim vai ficando o nosso ponto baixo centrado. Então, eu vou fazer uma carreira inteira na cor branca. Terminei aqui a minha segunda carreira de pontos branquinhos, tá? Todinha, conduzindo aqui o meu fio areia. Vou fechar essa carreira da mesma forma, e todas as carreiras a gente vai também fechar dessa forma, tá? Menos o acabamento, então, você já vai aí ficar craque nesse tipo de fechamento. Estiquei, passei com a agulha lá pra trás, pego a minha peça e passo aqui no meio dessa alça. Vou puxando o fio do novelo para diminuir o tamanho da alça e ajusto aqui para o fio não ficar embolado e ficar do mesmo tamanho dos outros. E o fio areia fica aqui no meio dessa voltinha também. Agora, a gente vai começar o nosso desenho. Eu vou fazer aqui, então, 10 pontinhos na cor branca. Ponto baixo centrado, lembra de tentar pegar o fio que você conduziu ali embaixo, tá? Na carreira anterior. Fiz aqui, então, ó, 10 pontinhos na cor branca, só que o último eu já vou fechar puxando a cor areia. Olha só, ficou dessa forma. Vou trocar aqui a posição da minha mão, então, agora eu vou conduzir o branco e vou trabalhar com areia. Vou fazer 2 pontinhos. Pego o areia, faço um. Pego o areia e o segundo eu já vou fechar na cor branca. Ficou assim, então, ó, fica o pontinho aqui com a parte de cima na mesma cor. Pontinho aqui com a parte de cima na mesma cor. Vou fazer agora 8 pontos na cor branca. Cheguei aqui no 8º pontinho, vou fechar com a cor areia. Faço 2 pontinhos na cor areia. Um. E o segundo fecha na cor branca. Ficou do mesmo jeitinho que o outro lado. E agora, eu vou terminar a carreira todinha na cor branca, conduzindo o areia. Terminei aqui essa carreira, vou fechar da mesma forma. E vou fazer agora pontinhos brancos até chegar ali onde a gente fez o primeiro pontinho bege. Chegando aqui próximo do pontinho bege, ó, eu fiz aqui um branquinho e já vou fechar ele com o bege. Porque o próximo, aqui, ó, em cima, vai ser bege também. E agora, eu vou fazer 3 pontinhos. Então, 1, 2, e o terceiro, eu já vou fechar com a cor branca. Então, ficou assim, ó. A gente tinha 2 beges, aqui eu fiz um em cima de cada um e mais um, tá? Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, só que virado pra cá. Então, aqui em cima desse vai ter um bege e em cima desses dois também, tá? Então, eu vou fazer branquinhos até chegar aqui. Olha só, cheguei aqui um pontinho antes de onde eu falei pra vocês, vou fechar ele com o bege. Vou conduzir o branco agora. Vou fazer aqui, em cima desse último branco, vou fazer um pontinho bege. E em cima desses dois, um beginho em cada um. Lembrando que o último a gente vai fechar com a cor branca. Ficou dessa forma, olha só. Vou finalizar essa carreira com pontinhos brancos e fechar da mesma forma que as anteriores. Fechei aqui a minha carreira. Vou começar, então, com pontinhos brancos, até chegar no meu primeiro pontinho bege. Cheguei aqui, ó, no pontinho branco, um antes do meu pontinho bege, vou fechar ele com o bege e vou conduzir o branco, fazendo pontinhos beges daqui até aqui. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontinhos na cor bege, tá? Uma fileirinha direto aqui até chegar do outro lado. Fiz aqui os 12 pontinhos, ó, desde lá do comecinho até aqui o final do nosso desenho. E o último eu vou fechar na cor branca e terminar essa carreira com pontinhos brancos até o final e vou fechar da mesma forma. Fechei aqui a minha carreira do mesmo jeito, vou começar aqui fazendo pontinho branco e vou fazer branquinho até chegar na parte do bege. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras iguaizinhas a essa que a gente acabou de fazer. Então, chegando aqui, ó, troca de cor, faz 12 pontinhos bege e termina na branca. Vou fazer 2 carreiras iguaizinhas aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontinhos
na cor da pele do Papai Noel. Terminei aqui as minhas 2 carreirinhas, então ficamos com 3 carreiras iguais aqui, ó, com 12 pontinhos na cor bege, tá? Então, 1, 2, 3 carreiras dessa forma. Fechei do mesmo jeito, e agora a gente vai fazer uma carreira inteirinha na cor branca, mas continua conduzindo o fio bege por dentro, tá? Para que não tenha diferença na espessura e a parede do seu cesto não fique torta. Então, vamos lá. Terminei aqui essa carreira. Vou cortar o meu fio branco, deixando aqui uns 4 ou 5 dedinhos, e vou puxar aqui pra fora. Venho com uma agulha menor ou uma agulha de tapeçaria, nas 2 alcinhas do primeiro ponto aqui dessa carreira, e passo esse fiozinho pra cá. Pode ser de dentro pra fora, de fora pra dentro, tanto faz. Agora, ó, de onde esse fiozinho branco tá vindo, ele tem que voltar. Então, eu venho com a minha agulha aqui, ó, na parte do avesso, e puxo a pontinha lá pra dentro. Posso esconder essa pontinha do branco e o bege continua aqui, tá? Escondi aqui o fiozinho branco por alguns pontos do avesso, vou cortar a pontinha. O bege continuou aqui, ó, onde ele tava. Vou vir agora com o meu fio vermelho. Já aproveito aqui, ó, pra ir segurando o fiozinho bege. Vou colocar a minha agulha aqui, ó, na posição do ponto baixo centrado e puxar o meu fio vermelho, deixando uma pontinha lá pra trás. Seguro aqui, ó, o vermelho e o bege, que eu quero conduzir, e já posiciono aqui o fio do novelo. Estico e faço aqui o meu primeiro pontinho vermelho. Vou fazer 2 carreiras de ponto baixo centrado, conduzindo o fio bege para que a gente consiga manter a espessura. E essa pontinha aqui do fio vermelho eu já vou conduzindo para esconder ela. Então, eu vou fazer 2 carreiras, fechando da mesma forma. Terminei aqui as minhas 2 carreiras com o vermelho. Posso cortar aqui a cor bege, deixando um pedacinho. E vou fazer um acabamento de ponto baixíssimo agora. Então, ó, eu puxo só um pouquinho aqui esse fio. Venho com a agulha aqui, ó, de trás pra frente. Passo essa alcinha lá pra trás. Coloco aqui a minha agulha debaixo desse fiozinho que a gente acabou de criar e pela alcinha. Ajusto o tamanho pra ficar igual aos demais. Laço o fio do novelo e trago aqui pra fora. Vou agora fazer ponto baixíssimo em toda essa carreira. Depois é só cortar o vermelho e esconder a pontinha do bege e do vermelho. Cheguei aqui no final, o próximo pontinho já tem um ponto baixíssimo. Vou cortar aqui o vermelho, deixando 5 dedinhos, puxo aqui pra fora. Venho com a minha agulha menor ou com a minha agulha de tapeçaria, por baixo aqui das 2 alcinhas do primeiro ponto baixíssimo, pego essa pontinha aqui e jogo pro outro lado. De onde o fio saiu, ele precisa entrar novamente, então, vou vir aqui, ó, na parte de trás do cesto e jogo essa pontinha lá pra trás, fazendo aqui o último pontinho que tava faltando. Ajusto aqui o tamanho pra ficar bem bonitinho, igual aos demais. Vou vir aqui agora na parte de cima, fazer essa perninha aqui que tá faltando, tá vendo? Ó, aqui tem uma, mas do outro lado não tem. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui nesse buraquinho, busco o meu fio, coloco minha agulha debaixo aqui, ó, das 2 alcinhas do próximo ponto e busco o meu fio. Prontinho, fizemos aqui a perninha que faltava. Agora é só esconder esse fiozinho, então, eu gosto de passar ele aqui pra baixo. E agora eu passo ele lá pro avesso. Então, o vermelho e o bege agora é só passar por debaixo aqui de alguns pontinhos pra esconder eles. Escondi as minhas pontinhas, cortei, agora a gente dá uma ajustada. Vamos agora fazer aqui o narizinho e o olhinho do nosso Papai Noel. Eu vou pegar aqui, então, a cor que eu escolhi para ser a pele do meu Papai Noel. Vou fazer o anel mágico. E vou trabalhar aqui agora pontos baixos, na quantidade suficiente para eu conseguir fechar esse anel mágico sem puxar e sem sobrar pontos, tá? Fiz aqui, ó, 8 pontinhos, consegui fechar sem deixar o buraquinho aqui e sem esticar muito na hora de fechar a minha carreira, tá? Já vou cortar aqui o meu fio, deixando um pedacinho um pouquinho maior aqui pra gente poder
fazer a finalização. Puxo aqui pra fora. Vou vir aqui com a minha agulha menor ou a de tapeçaria pelas duas alcinhas do primeiro ponto e passo a pontinha pra cá. De onde saiu tem que entrar novamente, então eu venho com a agulha aqui, ó, de trás pra frente, no meio do pontinho, e passo essa pontinha pra lá, ajustando aqui o tamanho. Essa pontinha aqui, ó, eu vou passar por baixo desse fiozinho aqui do avesso, ó, essa alcinha que tem aqui no avesso eu vou passar também. Certo? E vou passar ela por alguns pontinhos para que ela saia do outro lado, ó. Então, eu vou ter um fiozinho aqui para esse lado e um fiozinho pro outro, tá? Então, eu vou passar aqui no meio de 2 ou 3 pontinhos, ó. Vem caminhando com essa ponta para que fique equilibrado, fique uma de cada lado pra gente poder amarrar no rosto do nosso Papai Noel. Olha só, então a pontinha tava saindo desse lado, eu passei aqui debaixo dessa alcinha do avesso e por baixo desses pontinhos até ficar aqui um de cada lado. Agora, a gente vai achar aqui o centro do rostinho do nosso Papai Noel. Então, olha só, aqui nessa parte a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos na cor branca. A gente vai achar aqui, ó, os 2 pontinhos do meio, então fica 2 pra lá e 2 pra cá. Eu tô aqui no meio do rostinho do nosso Papai Noel. E é aqui que a gente vai posicionar o narizinho dele. Então, eu venho com a minha agulha de trás pra frente e eu preciso sair com ela no meio aqui do Vzinho do ponto, tá vendo? Ó, são esses 2 pontinhos que a gente vai usar. Sobram 2 pra cá e 2 pra lá. Eu venho com a minha agulha aqui no meio desse pontinho. Vou pegar uma dessas pontinhas aqui do narizinho. Vou laçar e vou passar lá pro avesso. Ficou assim, ó. Tá vendo? Agora, eu vou vir com a agulha aqui no meio do outro pontinho. Ó, sobrou 2 desse lado. Vou pegar essa outra ponta e passo lá pra trás. Dá uma olhada se você gostou dessa posição, se tá no meio mesmo, se você quer mais pra cima, mais pra baixo, tá? E aí, eu vou vir aqui no avesso e vou dar só um nozinho com essas 2 pontinhas. Um nozinho, mais um nozinho, pra ficar bem preso. E você pode virar assim do avesso, ó, pra passar essa ponta por alguns pontinhos aqui dentro. Passei aqui por 2 pontinhos e vou cortar. Passei a outra ponta aqui por mais 2 pontinhos e também vou cortar. Assim, ele vai ficar bem presinho ali no meio, ó. E assim ficou o narizinho. Os olhinhos, existem várias formas de fazer. Você pode colocar um olho de amigurumi, bem grandão aqui pra ficar proporcional, né? Ou fazer com o próprio fio de malha, que é o nosso caso aqui. Então, eu vou pegar aqui um fio de malha na cor preta. Vou imaginar aqui mais ou menos onde que eu quero o olhinho dele, mas você pode fazer vários testes, vai reposicionando caso você ache que tá esquisito, tá? Então, ó, eu acho que o olhinho do nosso Papai Noel ficaria legal aqui mais ou menos nessa posição. Eu vou vir, então, ó, com a minha agulha no meio aqui do pontinho, onde eu acho que tem que ser o olhinho dele. Vou puxar o fio preto aqui pra fora, ajusto ele e vou no pontinho de baixo. Opa, vou sair com a minha agulha aqui no pontinho de baixo, ó. Pegando aqui essa pontinha e levando lá pra trás. E aí, fica assim, ó, só um risquinho pretinho fazendo o olhinho do nosso Papai Noel. Vou fazer igual do outro lado. Então, coloquei aqui, ó, os 2 olhinhos, dei 2 nozinhos lá atrás, escondi a pontinha, igual a gente fez com o nariz. E agora, tá faltando só a gente fazer aqui a pontinha do chapéu do nosso Papai Noel. Então, eu vou vir aqui com a cor vermelha. Nessa posição aqui, ó. Tá vendo? Você pode escolher o lado, tá? Eu vou colocar o rostinho do Papai Noel aqui pro meu lado direito. Ó, tô segurando o cesto aqui nessa posição, a base dele tá aqui. Vou vir aqui com a minha agulha. Aqui no acabamento de ponto baixíssimo que a gente fez. E na direção aqui, ó, do finalzinho do rostinho dele, tá vendo que aqui é a cor bege? Vou vir aqui nessa direção. E vou colocar minha agulha aqui por baixo das 2 alcinhas do
ponto baixíssimo, tá? Não precisa ser exatamente nessa posição, pode ser um pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais pra cá, mas é pra vocês terem uma referência. Vou puxar aqui, ó, o meu fio, deixando uma pontinha, que eu já vou aproveitar pra conduzir, pra esconder ela, e vou fazer aqui um pontinho. Vou no próximo, pego as duas alcinhas do ponto baixíssimo e aproveito pra conduzir essa pontinha, puxo o meu fio, trago aqui pra fora, estico e faço um ponto baixo. Eu vou fazer aqui, ó, uma quantidade de ponto baixo e falo pra vocês. Fiz aqui, ó, 7 pontinhos baixos, acho que essa largura tá legal. Se eu fizer alguma alteração, eu conto pra vocês, tá? Vou virar agora o meu cesto assim, ó, no sentido horário, se você é destro, e no sentido anti-horário, se você é canhoto, tá? Vou vir aqui, ó, o meu fio tá saindo desse pontinho. Vou vir no próximo pontinho e vou fazer aqui um ponto baixo. No próximo, 2, no próximo, 3, 4 e 5, tá? No último eu não faço. Viro no sentido horário, se você for destra, ou no anti-horário, se você for canhota. Vou aqui no próximo pontinho, 1, 2, 3. Olha só, no último eu não faço. Giro novamente o meu trabalho. Vou aqui no próximo, vou fazer um pontinho. Fiz aqui o meu último pontinho, então a gente fez aqui um triângulo. Se você quiser fazer maior, começa com 9 pontos, tá? E aí você vai ter a próxima carreira com 7, 5, 3 e 1, tá bom? Se você quiser fazer menor, sempre fazendo o número ímpar pra gente terminar aqui com um pontinho na nossa última carreira. Vou cortar aqui, deixando um pedacinho pra gente arrematar. Puxo esse pontinho aqui pra fora. Vou deixar aqui de lado. E vou vir aqui com a minha cor branca e vou fazer igual a gente fez lá no narizinho. Anel mágico. E pontinhos baixos dentro do anel. Não importa a quantidade ideal é aquela que você conseguir fazer, fechando a carreira sem sobrar e sem faltar pontos. Terminei aqui o meu, ó, com 8 pontinhos, tá? Igual a gente fez lá no narizinho. Vou cortar, puxo aqui pra fora e faço aquele acabamento. Venho com a minha agulha menor nas duas alcinhas do primeiro ponto, pego essa pontinha, passo pra cá. De onde saiu, ela tem que entrar novamente. Venho aqui de trás pra frente, saindo no meio do ponto, e passo essa pontinha pra lá. Viro a minha peça aqui do avesso, e nessa alcinha do avesso eu também vou passar o meu fiozinho. Ficou dessa forma, então, e a gente tem aqui essas duas pontinhas pra nos ajudar a amarrar aqui no nosso Papai Noel. Então, vai ficar assim, ó, dessa forma, o gorrinho dele, tá? Então, aqui onde você achar melhor, aqui próximo do último pontinho, a gente vai prender essas duas pontinhas aqui da parte branca, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, nesse buraquinho, passo a primeira pontinha pra lá. E vou aqui no buraquinho do lado e passo a outra pontinha. Vamos ver se vai ficar bom assim, senão a gente reposiciona, tá? Olha só. Ficou aqui mais ou menos no meio do cesto, alinhado aqui com os olhinhos do Papai Noel. Se você quiser que ele fique mais pra baixo, você vai começar aqui com mais pontos, tá? 9, 11, sempre número ímpar, pra mudar aqui o tamanho do gorrinho dele. Vou vir aqui na parte de trás e vou dar só um nozinho aqui com as duas pontinhas brancas. Bem firme aqui, para ele não escapar. Aproveito aqui para passar essa pontinha vermelha, para já prender ela bem. Ó, só dei um nozinho aqui, ele fica escondidinho aqui na parte do avesso. E vou passar essas pontinhas aqui no meio de alguns pontos para esconder elas. O vermelho no vermelho e o branco no branco, tá? Passei aqui as pontinhas, ó, o branco na peça branca e o vermelho na peça vermelha. Vou cortar as pontinhas.
Ficou assim o nosso gorrinho. Se você quiser passar um pinguinho de cola para grudar o gorrinho aqui na lateral do cesto, também é uma boa opção, tá? E agora eu vou abrir mais a câmera para mostrar para vocês como que ficou. Então, ficou assim o nosso cesto de Papai Noel. Ele ficou com 20 centímetros de largura e 15 de altura. Mais informações sobre os materiais que eu utilizei você vai encontrar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E você tem a opção de fazer ele maior e você também vai ter que adaptar aqui o tamanho do desenho para que fique proporcional, tá? Mas menor do que isso eu não indico, tá? Até porque esse é um tamanho ótimo para colocar panetone aqui dentro, então você pode oferecer como porta-panetone para suas clientes. E se quiser fazer o gorrinho um pouquinho maior, começa aqui com 9 pontos, 11 pontos e assim por diante, e tem a opção também de colar ele aqui. Os olhinhos você pode estar fazendo com outros materiais, com um olhinho de amigurumi, com botão, e essa é uma das opções para você ter uma renda extra e lucrar um pouquinho mais aí no seu ateliê nas festas de final de ano. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu te espero na próxima.